Oi, recebo hoje no estúdio Fabiola Bernardes, a psiquiatra doutora Cida, ela é professora na Univille também. Vamos falar sobre a prevenção do suicídio, já que estamos no Setembro Amarelo. Agradeço muito a tua presença, Cida, aqui no estúdio, de você vir nos instruir, orientar os nossos telespectadores sobre algo tão importante, preservação de vida. Doutora Cida, muitas pessoas ainda desconhecem as sérias doenças que são conhecidas como o mal do século, como a depressão, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade. Nós sabemos que tem causado, atingindo muitas pessoas e levado algumas até a desistir da própria vida. Na sua experiência, o que nós poderíamos fazer para evitar que a pessoa atente contra a própria vida? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar sempre que eu posso. Eu tenho o maior prazer de estar falando sobre isso, né? Precisamos falar de doenças para que a gente possa prestar atenção do quanto a gente pode melhorar a saúde, né? Então, assim, a prevenção ao suicídio passa por isso, pelo tratamento de doenças psiquiátricas, porque mais de 96% das causas de suicídio são as doenças psiquiátricas, sejam elas depressão, transtorno bipolar do humor, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, dependência de álcool e drogas, transtornos graves de personalidade. São doenças que podem ser tratadas. Se nós sabemos que no suicídio há o envolvimento de doenças, o que nós sabemos é que nós podemos tratar as doenças. Esses dias uma paciente minha, uma adolescente, me disse, chegou em depressão, adolescente tem depressão, criança pode ter depressão, e ela me disse, se eu soubesse antes que tinha saída, eu não tinha tentado o suicídio. Por que ninguém diz pra gente isso? Porque, na verdade, existe um certo tabu em relação a falar de doença. As pessoas podem ter diabetes, podem ter hipertensão, agora há pouco tu falava sobre isso, mas as pessoas acham ainda que doenças que você manifesta através de comportamento ou de emoção são doenças que simplesmente não devem ser levadas a sério. E isso não é verdade. Na verdade é o contrário, né? Porque são manifestações do nosso cérebro que está doente. Então nós temos que falar sobre isso, falar, escutar, prestar atenção, porque muitas vezes o que nós vamos ver é uma mudança no comportamento da pessoa, da socialização da pessoa, da capacidade de produzir, de trabalho, né, uma força de trabalho, ou força de estudo, e muitas vezes esses são os sinais que nós devemos perceber e buscar ajuda. Cida, com relação a essas doenças mentais sérias que levam a pessoa a sintomas gravíssimos, né? Inclusive podem causar vários outros sintomas no corpo, se não tratada. As pessoas não buscam ajuda por causa do preconceito? Então, as pessoas têm preconceito com isso. Existe, assim, uma desinformação, eu acho que a gente, de repente, eu acho que talvez a gente também peque, né, na medicina. Dentro da própria medicina tem preconceito em relação às doenças, né? E os pais, vamos dizer, vamos falar que as doenças psiquiátricas, a maioria delas surge na adolescência já. Sim. Então, muitas vezes os pais vendo adolescentes, eles acham assim, mas não tem porquê, tem tudo. E eles não conseguem compreender que diferenciar que aquele comportamento, ou aquilo que eles estão vendo no filho, é uma doença. Eles acham que pode ser uma mima, né, mimado, sim, que é uma criança que está quer chamar atenção, né? Outras pessoas acham que aquilo é falta de ocupação, inclusive em relação ao adulto, né? Então, muitas vezes isso faz com que as pessoas tem um certo medo, né, uma vergonha de ir. E, por outro lado, também aquela questão ligada à psiquiatria, que quem procura um psiquiatra
é louco, né? Então as pessoas têm muito medo dessa palavra, né? Do louco. Ai, se eu for no psiquiatra, acham que eu sou louca. Eu vou tomar remédio porque eu sou louco, né? Tem piadas sobre isso, né? Sim. E não tem a menor graça. É um grande, né? de um preconceito. Inclusive, nós estávamos comentando que pela Organização Mundial de Saúde, 350 milhões de pessoas no mundo têm depressão hoje. De 2 pessoas, 1 pessoa tem algum distúrbio de ansiedade, né, que causa um transtorno e que pode levar a síndrome do pânico ou a doenças mais sérias. Como que a pessoa pode se ajudar, ou o parente próximo pode ajudar a pessoa quando ela perceber os sintomas? E quais seriam os sintomas mais comuns quando inicia a doença, para que busque ajuda rapidamente? Então, é importante assim, se nós falarmos bastante, acho que a gente tem que ter bastante campanha falando sobre as doenças. Eu acho que é isso. Desmistificar. A gente fala de diabetes, fala do AVC, e a depressão, como tu falaste, o pânico, eles têm um impacto violento. A pessoa pensa assim, pô, a pessoa está andando, falando, mas a pessoa não consegue produzir. Ela tem uma perda de capacidade de produzir. Não é produzir coisas materiais, não é isso que eu estou falando. É de viver a sua vida, de usufruir, de cuidar dos seus filhos. A pessoa perde o prazer de viver, que a doença tira isso. Então, na depressão, o que nós vamos ter? Nós vamos falar sobre isso. Depressão, nós temos presença de tristeza, um baixo astral, uma perda de energia, de desânimo, de executar as coisas que antes a pessoa fazia, uma perda de prazer pela vida. Então, de repente, uma pessoa que gostava de ouvir música, de pintar, de cozinhar, e a pessoa vai cada vez deixando de fazer, de realizar essas coisas que antes lhe davam prazer. A pessoa fica mais lenta, mais lentificada, inclusive raciocínio. Então, por exemplo, uma pessoa deprimida, de repente ela faz uma tarefa que ela faria, quando é muita tarefa, em 3, 4 horas, talvez ela precise do dobro do tempo para executar a mesma coisa. Ela fica enredada naquilo e não consegue fazer. E às vezes não consegue fazer mais nada. Coisa simples. Se entra numa crise violenta, não faz mais nada, né, coisa doutor? Simples, gente. Como tomar, assim, ter energia para tomar um banho, para botar uma roupa né, adequada, vamos dizer, para dar uma volta, para descer com o teu cachorro, para fazer uma comida para os teus filhos. Então, gente, isso é terrível. As pessoas depressivas que já tiveram depressão, elas têm pavor de ter depressão. Tanto que muitas vezes eu vou dar alta para algum paciente e muitas vezes, quando eu digo, olha, daqui a pouco nós vamos ter que conversar sobre a tua alta, eu vejo às vezes no rosto do paciente, eu pergunto, tu está com medo? Aí o paciente fala assim, eu tô, porque eu nunca mais quero me sentir daquele jeito. Sim. Então, assim, é terrível, gente. Então, eu faço um apelo, eu aproveito cada oportunidade que eu tenho, eu digo, gente, a gente tem que prestar atenção. Se a gente tem alguém do nosso lado, se é esposo, esposa, se é sobrinho, se é primo, se você vê que a pessoa tá... Porque assim, na depressão a gente percebe, é uma luz que se apaga, a pessoa fica sem vida, gente, sabe? Aquilo vai murchando. Se a gente percebe isso, a gente tem que ir atrás, sabe? Oferecer, o que digo assim, é oferecer pra pessoa, tu não tá legal, o que tá acontecendo contigo? E ouvir, né, a pessoa. Sim, muitas vezes os pais confundem, assim, parece que eles têm que dar uma palestra. Olha o que você tem tudo isso, você não é feliz com o que você tem, você não tá vendo. Gente, não é isso, a pessoa não escolhe estar assim, sabe? Você fala para um diabético que ele, tipo assim, ele escolheu ter diabetes? Não, hipertenso. Na depressão também é um processo químico, né? Só que a manifestação é diferente da doença. A manifestação das doenças psiquiátricas são através do comportamento, através das emoções, através da memória, que também fica prejudicada, através dos pensamentos. Os pensamentos ficam doentes. As pessoas só pensam coisas negativas no caso da depressão. E tem um distúrbio químico. Existe um distúrbio químico, isso envolve neurotransmissores, isso aí tem características genéticas, né? E o ambiente que nós estamos vivendo cada vez mais, em ambientes propício estressantes, numa velocidade, tudo a gente tem que estar... isso aí acaba nos custando caro. Custando a mídia saúde. Também, né? Muito também. Negativa, muito pesada, o estresse dia a dia. O que a doutora Cida está falando é algo muito sério e verdadeiro. Eu luto contra a doença de depressão, síndrome do pânico, distúrbio de ansiedade, desde que eu tinha 20 anos de idade. Estou com 50 anos, há 10 anos eu estabilizei a doença. Eu vivo 100% como uma pessoa normal, mas eu me cuido como uma paciente.
Então, os cuidados são necessários e indispensáveis, doutora Cida. Além de procurar um psiquiatra com urgência para dar o diagnóstico, o medicamento, o que mais o portador de depressão, síndrome do pânico, de qualquer doença mental, pode fazer para ajudar no seu quadro clínico? Olha, eu diria assim para ti que mais de 80% dos meus pacientes, quando podem, né, porque às vezes as pessoas precisam ter condições, eu diria que precisam de um acompanhamento em psicoterapia, que seja de orientação analítica, psicoterapia de comportamental, cognitivo-comportamental, mas o apoio de uma psicóloga ou de um psicoterapeuta, que também pode ser um psiquiatra, né, é muito importante. A questão com a saúde, atividade física é muito importante. Claro que no momento que a pessoa está muito deprimida, ela não tem energia para aquilo, mas vamos falar de prevenção, então. Né? Prevenção. Atividade física é muito importante, é uma das coisas mais importantes para várias outras doenças também, né? Então, assim, oferecer para os nossos jovens atividades físicas. As crianças, os adolescentes estão dentro de casa trancados, sem opção do que fazer. A escola poderia oferecer isso, as escolas oferecerem. Se trabalhar nas escolas a situação do preconceito, para quê? Porque como eu falei que as doenças surgem na adolescência e na infância, nós temos que trabalhar a saúde mental dos nossos adolescentes, né? Evitando que eles tenham proximidade e busca de drogas, porque também vai ser um grande problema, né? Então, tu fala atividade física, espiritualidade é muito importante, gente. Sabe assim, a gente sabe que isso é uma proteção. A pessoa que tem uma espiritualidade, que busca, independente de que religião que ela vai, que ela frequenta, a meditação, né? Então a gente sabe hoje, tem muitos trabalhos publicados falando muito da questão da meditação, né? E não necessariamente ligada ao budismo, né? A gente fala hoje do mindfulness, né? Que são técnicas de concentração plena que vem da meditação. E o quanto que isso tem artigos científicos publicados em revistas sérias falando do impacto que isso tem como benefício para a saúde. Sim, tem pesquisas científicas comprovando que a pessoa que medita 15 minutos por dia muda inclusive a cor do... As funções, né? Que na verdade quando é rastreado em exames, né? E a questão de dormir, o sono. Então, todo mundo fica até tarde nos eletrônicos, não dorme. A privação do sono é péssima. É péssimo em relação à hipertensão, é péssimo para diabetes, tendo mais risco da pessoa desenvolver doenças, a pessoa que dorme menos que 5 horas, por exemplo. Para a saúde mental também. Sim, alimentação. Então, vamos cuidar do nosso sono, né? Do nosso descanso, do nosso repouso, que é quando o nosso corpo meio que recarrega as baterias, né? Para aguentar as pressões. A música, o lazer, amigos, né? Ter laços afetivos é muito importante. Isso nos dá sustentação. Nas horas boas a gente se diverte, e nas horas ruins, esses laços, esses vínculos, essas pontes afetivas, elas nos dão sustentação para a gente enfrentar as marés que virão. Porque todos nós passamos por situações de tempestade. Mas a gente tendo esses pilares, esses alicerces, a gente vai conseguir passar e vai contar. Se a gente está caindo, alguém vem, ajuda e levanta. Então isso é muito importante. Mas assim, a pessoa deprimida, por exemplo, ela tem a tendência dela se isolar. Sim. Então muitas vezes quando a gente percebe alguém que é festivo, que está num grupo, e essa pessoa começa a se isolar, a gente também tem que ligar, o que está acontecendo, né? Dá aquela ligadinha, o fulano não me procura mais, mas não me procura mais por quê? Não é o jeito da pessoa. Sim. Dá uma ligada, às vezes tu abre uma brecha, né? Nós não vamos evitar nunca 100%, né, de que as pessoas cometam suicídio. A gente sabe, não é assim. Tem pessoas, né, que vão se matar, mas a gente tem que falar sobre as doenças, falar que há tratamento, há saída. Eu digo isso para os pacientes: olha, eu sei que o que tu está passando é muito ruim, mas eu quero te dizer o seguinte: tem saída. Tem. Tem prova, saída. Eu estou aqui, gente. Eu sou advogada, empresária hoje, sou apresentadora e sou escritora. E tenho um quadro de transtorno de ansiedade generalizado. Só que eu consegui estabilizar. Não é fácil, é difícil. Dói muito. Só que eu vou falar uma coisa.
eu saí fortalecida, eu tive resiliência, eu consegui superação, e muitas vezes eu caí no fundo do poço e subi, caí, pensei em desistir, só que a vida lá dentro da gente grita mais alto. Busque ajuda, não se abandone e se afaste das pessoas negativas, se afaste daquilo que te sobrecarrega, que te faz mal, das coisas que você não gosta. Eu costumo dar o exemplo, doutora Cida, que o diabético não adianta tomar insulina e continuar comendo açúcar, ele não vai ficar bem nunca. É a mesma coisa o portadores de doença mental, depressivo e todas as doenças, ansiedades. Se afastem de pessoas negativas, de pessoas que te põem para baixo, de trabalhos que não te fazem bem, enfim, você tem que ter uma vida mais saudável, né? E é possível sim estabilizar a doença e às vezes até curar, né, doutora Cida? Quando não é um quadro genético, a pessoa pode ter um quadro de depressão isolado e nunca mais ter. De novo, né? Inclusive até um quadro psicótico, vamos dizer, que é um quadro mais grave, a pessoa pode ter um episódio e não ter mais. Não ter mais. Então, na verdade, a gente tem que saber assim, essa pessoa tem risco de ter de novo? Tem, mas pode ser que nunca mais tenha, né? Sim. Achei interessante tu falaste, né, do afastamento. A gente às vezes vive relações que são tóxicas, relacionamentos amorosos tóxicos, vive em ambientes que a gente às vezes fica lá, né, sabe? A pessoa tem um olhar e diz assim, pô, mas não tá legal aqui, mas a pessoa não consegue sair. Né? Mas às vezes tu não precisa ficar doente pra sair, né? Tipo assim, então aí que eu entro, que eu digo assim, pô, tu vai buscar uma terapia, né? Vai entender o que tá acontecendo, ou por que tu não tá conseguindo lidar com essa situação. Nós temos em Joinville alguns serviços gratuitos que tem de atendimento em psicoterapia, que é da faculdade, a ACE, tem a psicologia da Univille, que tem ambulatório também gratuito, e tem o CENEF, que é um centro, né, que também oferece a um custo, acho que é uma contribuição que você dá, né, no valor que você pode. Então existem serviços que podem, nas unidades de saúde, tem psicólogos atendendo, né? Muitas vezes não é individual, é em grupo, pelo menos as notícias que eu tenho. Mas existem serviços que você pode procurar, existem serviços de psiquiatria em Joinville, do SUS, né? Ótimo. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber divulgar isso, né? Eu queria convidá-los... Deixa uma mensagem. Eu vou deixar a mensagem que, assim, um convite. A mensagem é um convite. No dia 23 de setembro, num domingo, na Rua do Lazer, vai haver uma ação em saúde. Nós vamos ter medição de glicemia, colesterol, aferição de pressão, são gratuito para a população. Vamos ter palhaçoterapia com os alunos da medicina. Vamos ter aula de yoga com a Raquel, que é professora. Vamos ter aula de jiu-jitsu com o Dr. Pedro De Rossa, que é psiquiatra e vai estar dando aula com os seus colegas do jiu-jitsu. Vamos ter pintura em criança infantil. E os alunos prepararam algumas atividades, os alunos da medicina, vai ter um varal de histórias, que são pacientes contando as suas histórias de depressão e superação, pacientes que inclusive tiveram ideação suicida e como que eles estão hoje. Vai ser muito legal, vamos ter algumas horas de lazer, o pessoal do CVV vai estar lá, os voluntários, falando sobre o serviço, e nós da psiquiatria, nós temos uma associação em Joinville, Associação Joinvilense Psiquiatria. Vamos estar lá com os alunos da medicina também para dar orientação e também dizer se a pessoa pode encontrar ajuda, em que lugar pode encontrar. Então, eu gostaria muito de que isso fosse adiante, que as pessoas participassem, se mobilizassem. A gente tirou o foco, né? Setembro Amarelo com uma ação em saúde. É o todo da pessoa. Atividade de meditação, atividade física. Ótimo. São os cuidados, prevenção. São os cuidados. Para todos os tipos para você ter uma vida saudável e equilibrada. Quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Foi maravilhoso o programa e vai ser de grande ajuda para quem está nos ouvindo. E quero falar para você que me escuta. Eu consegui, conheço muita gente que superou e sobreviveu. Lute pela sua vida. Eu sei que você não quer tirar a sua vida por tirar a sua vida, e sim por sentir alívio do sofrimento, mas isso não vai resolver. A sua vida tem muito mais valor do que tudo nesse mundo. Lute pela sua vida como eu lutei e luto pela minha todos os dias. É com muito carinho e amor que eu deixo essa entrevista para você,
com a maravilhosa doutora Maria Aparecida, psiquiatra. Foi maravilhosa tudo que ela colocou e vai ajudar você, a mim também, e a todos os que convivem com você que passa por isso. Não guarde essa doença sozinha no seu coração. Procure ajuda. Por favor. Um grande beijo para você.